Olá pessoal, aqui é o Teacher Marcelo Oliveira. Eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso produto que é o Top Teacher. Mas, para quem não me conhece, então, eu sou professor de inglês desde o ano de 2002. Trabalhei a maior parte do meu tempo com aulas particulares, né, em grupos pequenos de até 5 pessoas, na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Então eu tenho algum histórico aí desde o ano de 2002 com muitos alunos e, devido à limitação do meu processo sendo particular, eu resolvi transformar ele num processo online, também focar na questão de qualificar pessoas para que consigam dar aulas 100% em inglês. Tá? Hoje em dia vocês sabem que os processos eles trabalham basicamente em 3 linhas diferentes, que é memorização, repetição e tradução. Para quem já estudou em algum desses processos, vocês sabem que inicialmente eles parecem muito mais fáceis e ao longo do processo eles vão sendo dificultosos assim, para a aprendizagem. Tá? E isso é um problema para o aprendizado, por quê? Porque qualquer uma dessas 3 ferramentas, ou 3 formas de ensinar, elas dão a ilusão da aprendizagem no começo e depois a realidade vai vindo à tona. É mais ou menos como você resolver iniciar a academia. Né? Se no começo ela estiver muito fácil, o resultado não vai vir como esperado. Então, geralmente o começo na academia é a pior parte. Depois você se adapta ao processo e ao longo do período vai tendo os resultados. É assim que todo aprendizado deve funcionar. Bom, o Top Teacher ele é um processo direcionado aos professores. Não que isso não possa ser utilizado para pessoas que não saibam inglês aprender. Tá? Ele é direcionado, mas o professor, para poder ensinar, ele vai ter que passar por todo o processo que um aluno passaria também, para entender como funciona o passo a passo do negócio. Para você que quer dar aula, ou para você que está aí procurando uma fonte de renda extra, querendo melhorar os ganhos da família ou pessoais, aumentar o teu networking, ensinar inglês é a melhor forma possível e entrar para um ramo ou para uma gama de pessoas aí quase que exclusivas no Brasil. Né? Tem algumas indicações de matérias que falam que no máximo 3% dos brasileiros falam inglês, tem outros que é 1%, tem outros que é 5%, mas de qualquer forma você é quase um milionário falando inglês, né? Faz parte daquele grupo minoritário. Tá? Então o Top Teacher é assim, são aulas 100% em inglês, sem tradução, sem memorização, sem repetição. Toda a aula é baseada na vida do aluno. Tá? Existe um material didático, existe um processo gramatical a ser trabalhado, mas esse processo gramatical ele faz parte da aula, tá? De forma interativa. Não é aquele negócio de leia pergunta número 1, a resposta está certa ou está errada. Não. O aluno faz parte de todo o processo, a vida do aluno é colocada dentro da sala de aula através de perguntas e respostas. Então, o professor, como ponto inicial de todo o processo, ele dá um exemplo, faz uma pergunta e o aluno responde baseado no exemplo do professor. E assim, todo o processo vai desencadeando e o aluno vai participando com a vida dele do processo da aula. Tá certo? Bom, pessoal, agora a gente vai pro fight mesmo. A gente vai para a luta, vai mostrar aqui como é que funciona uma aula, para que vocês entendam que uma aula demonstrativa é só uma apresentação, tá? Mas ela vai partir do princípio básico de tudo e vai mostrar para vocês o diferencial do nosso processo. Para quem quer dar aula, eu aconselho que façam a mesma coisa que vão fazer aqui conosco em outros processos para entenderem o grande diferencial do nosso. Certo? Então segue lá. Como é que o nosso processo inicia? Todas as aulas elas são 100% em inglês. Como é que eu vou fazer isso? A gente tem uma sequência gramatical, uma sequência de processos que precisam ser conduzidas assim de uma forma organizada. Tá? Então, para o aluno que nunca fez uma aula de inglês, a aula demonstrativa, ela serve para dar o passo a passo e também para ensinar as regras do aluno. Por exemplo, a primeira regra que eu sempre ensino para as pessoas é utilizar o How do I say. Eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Aqui fica bom. How do I say? Tá? Essa frase aqui, ela é uma pergunta para saber como eu digo tal coisa. Tá? How do I say caneta? How do I say camisa? How do I say relógio?
how do I say porta, how do I say maçaneta e assim por diante. Tá? Sempre que a gente está trabalhando em inglês num contexto em que eu não posso falar português, a gente tem que ter uma fórmula de escape. Tá? Para o aluno é essa aqui. Ele vai se condicionar a falar pelo menos 4 palavras em inglês para fazer uma pergunta em português. Digamos que a gente está lá num contexto, né, e eu pergunto para o aluno qual é a profissão do pai. Claro que eu vou fazer isso em inglês, né? Por exemplo, what is your father? Mas antes de eu chegar lá, eu vou ter que dar um exemplo. I am a teacher. What are you? What's your mother? What's your father? Ah, my father is, how do I say, sei lá, engenheiro. Ah, engineer. Civil engineer, electronic engineer, mechanic engineer. Aí você pode esmiuçar isso a partir de uma única resposta. Tá? Então, esse é o padrão de escape do aluno. Tá? Segunda parte é quando as coisas já estão em inglês e o aluno quer um explicativo sobre aquela palavra que ele não entendeu nem o contexto e não faz ideia do que seja. Que é what is. Tá? Por exemplo, sei lá, what is go? Está lá dentro do contexto go, mas ele não sabe o que é go. Não é a empresa aérea, tá, pessoal? É go de ir. Mas, para te não explicar em português, tu pode dizer assim, go is the action of movement. Go to one direction. The opposite of come. Ok? E aí você vai ampliando o vocabulário do aluno, fazendo com que ele não fique com traduções e ele tenha a necessidade de interagir com todo o processo de ensino, sem ficar traduzindo, sem perder tempo com coisas que não vão funcionar. Ele tem que ter um nível de estresse, tá, para poder aprender. Certo aqui? Então, isso aqui sempre deve ficar visível para os alunos de vocês, tá? Para quem vai dar aula. E para quem está aprendendo também é muito bom ter isso aqui visível como fórmula de escape. Tá certo? Bom, agora que a gente já sabe como ter os dois escapes, que é o how do I say what is, a gente pode perguntar no português e no inglês, né? Aqui para ter uma palavra do português no inglês e aqui para ter uma compreensão de algo que já esteja no inglês e não usar o português dentro da sala de aula, a gente vai para a parte do livro. Tá? O material didático ele é um guia, ele serve como um passo a passo de como facilitar a vida tanto do aluno quanto do professor, mas ele não é o primordial. Tá? O professor ele tem que ter o domínio de algumas coisas e saber explicar tudo o que ele sabe. Então, para isso, o material didático ele dá um auxílio mais para o aluno do que para o professor. Certo? Então, como é que funciona o material didático? Ele tem um passo a passo e a gente começa com um texto de introdução. Por quê? Porque no texto de introdução você vai trabalhar inicialmente a pronúncia, ele deve ser lido em voz alta, e depois o listening, no caso, a audição de vocês, que é o quê? À medida que você vai pronunciando, você vai ouvindo e vai sabendo o que está certo ou o que está errado. Tá? E automaticamente vai lendo e entendendo como as palavras são dispostas no inglês. Né? Elas não são diferentes do português, o som delas para o inglês, porque é outra língua, então ela tem uma disposição específica e um som específico. Tá certo? Depois a gente entra naquelas coisas de, mas eu vou aprender alfabeto? Não. Eu preciso entender o som de tais vogais? Depois. Uma coisa de cada vez. Vamos no passo a passo. Depois da leitura desse texto de introdução, vem as dúvidas de vocabulário. Tá? Aí entra essa questão aqui, ó, do what is. Eu tenho lá um textinho que fala sobre Brian e Alice, né? É um casal, eles não são um casal, mas vão se tornar. Não, já está dando spoiler do negócio. E aí eles se conhecem, aquela coisa toda, e tem palavras lá que foram colocadas especificamente para que seja usado isso aqui. Que são as palavras sobre a profissão deles, onde moram, o que gostam de fazer, e essas coisas todas. E está lá no textinho uma palavra durante o contexto que eu não sei o que é. What is e aquela palavra. O que eu vou fazer com aquela palavra? Eu vou amplificar ela. Por exemplo, tem uma palavra no texto que é trainer. Não sei o que é trainer. Então, tá lá, teacher, what is trainer? Trainer, personal trainer, teacher of sports, similar coach. Coach, agora ferrou, né?
Coach. Luiz Felipe Scolari is a coach. Tá? Então, no caso, aí a gente já amplificou o vocabulário. Tá? Pode ser um dog trainer também, né? Teacher of dogs. E assim por diante. E não usou o português. Isso facilita muito para o aluno compreensão de contexto sem tradução. Tá? Por isso. Tá. Terminamos as dúvidas de vocabulário. Aí a gente vai para a compreensão do texto. Entendeu, não entendeu? O professor vai ter que se desenvolver pessoalmente para poder passar para o aluno o conceito todo daquele contexto. Beleza, terminou aquilo ali. Aí a gente vai para a parte gramatical. A parte gramatical ela já está disposta no texto. Então não tem nenhuma novidade para o aluno. Tá? Ele só vai exercitar aquilo que ele já viu, né? Que ele já participou e que ele já tem conhecimento de para que serve. Então a gramática ela é só uma confirmação do que veio antes. Né? Claro que todo tópico gramatical ele tem que ser explicado. O primeiro tópico gramatical mais fácil de todos que é o who. Né? Marcelo, who are you? I am Jonathan. Who is your mother? My mother is Jennifer. And who is your father? My father is John. A família é J, né? E aí, e assim por diante. Então, tu não precisa de tradução, você precisa de contexto. Chegou na gramática, já está explicado lá, vai para os exercícios. Todos os exercícios devem ser feitos da seguinte forma. Lidos em voz alta, assim como o texto, tá? E devem ser respondidos em voz alta também, antes da escrita. Tá? Como professor, deve se permitir que o aluno erre. Ele deve errar a escrita, tá? Para depois entender como acerta. Tá? Sabe aquela necessidade de acertar tudo? Não funciona. Tá? Então, tem que errar para nunca mais esquecer. Quando você erra, grava e fica na memória ali para sempre. Tá? Então, gramaticalmente, contextualizar tudo, aquela coisa toda, e usar esse processo que eu passei para vocês. Texto, leitura em voz alta, tira dúvidas do vocabulário, tá? Aí contextualiza, expande o vocabulário nas dúvidas. Depois disso aí vai para gramática e exercícios. Mas tudo tem que ser pergunta e resposta. Tá? Não pode ser um negócio onde o professor fala e o aluno fica passivo, ou onde só o aluno fala e o professor não explica nada porque tem tudo no livro. Isso não existe, não tem tudo no livro. Tá? O livro está bem simples. Quanto mais simples, mais o professor tem que se desenvolver pessoalmente. Ok? Então, fora disso, agora eu vou explicar para vocês como o nosso cérebro funciona e por que esse processo aqui ele é mais ágil do que qualquer outro processo que vocês já viram. Bom, pessoal, então agora a gente vai seguir para a parte do funcionamento do cérebro para vocês entenderem exatamente por que se aprende e por que não. E vocês vão descobrir por que aqueles 3 processos que eu expliquei inicialmente não funcionam. Tá? Então pense assim, ó. Nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, né? O direito e o esquerdo. Cada um deles tem uma função específica. Tá? Vamos colocar aqui o nosso lado emo, tá? Cabelinho no rosto, aquela coisa toda, né? Emocional, por isso que é emo. Tá? E aqui o nosso lado concreto, né? Tem outra terminologia aí, mas eu vou usar desse modo. Tá? O que acontece em cada um desses lados? Eles têm funções específicas, tá? O lado emocional é a criatividade, a emoção, música, qualquer outra coisa que afete a nossa emoção, tá? Inclusive o aprendizado. Ele começa em algum ponto aqui, até se tornar uma coisa tão natural que a gente para de pensar. Tá? Vou dar um exemplo bem simples para quem dirige, por exemplo. Primeira vez no carro, tá lá, sentou no banco do motorista, aí coloca o cinto, faz aquele processo mecânico, né? Primeiro o quê? Primeiro o cinto, ajustar o banco, o cinto, o retrovisor, tá? Colocar no ponto morto e assim por diante. Tá? E aí você coloca o pé na embreagem e a pessoa diz assim, vai soltando devagarzinho. E o teu pé começa a subir, parece uma folha. Tá? Quem que não passou por isso? Por quê? Porque era emocional. Você não tinha conhecimento daquilo. Então, você teve um nível de estresse que começou ali, você suando frio sentando no carro, né? E foi aumentando à medida que a dificuldade foi crescendo. Né? E aí, quando trocar de marcha, eu não sei quando. Né? Vai ter que ter uma pessoa do teu lado te ensinando até que você tenha
tato suficiente ali para fazer isso sozinho. Ah, beleza. Agora eu já sei dirigir. Digamos que uma pessoa que dirige já faz 2 anos aí, ela entra no carro, bota o cinto, liga o rádio, atende o celular, manda mensagem, dirigindo, que não pode, mas tudo bem. As pessoas fazem isso, né? E não percebe que está dirigindo por quê? Porque já não é mais emocional. Isso já é um conhecimento. Tá? E todo o conhecimento ele passa pelo lado emocional antes de qualquer coisa. Tá? A nossa fala foi assim, cozinhar, escrever. Alguém pensa aqui em se equilibrar. Tá? Eu tenho que me equilibrar. Não fico pensando mais nisso, porque eu já sei fazer. Aqui, meu equilíbrio faz parte do meu lado concreto. Mas quando eu estava aprendendo, era totalmente impossível para mim ficar de pé sem ajuda. E agora é impossível pensar que eu tenho que pensar em me equilibrar. Tá? Então, essas são as funcionalidades dos lados. Tá certo? Então, vamos lá. A gente tem o nosso português aqui, né? Vamos colocar o português aqui como se fosse um copo. Tá? Meu copo está horrível, mas é um copo. Português, para ti, é um copo cheio. O que acontece quando você joga mais água nesse copo cheio? Ele transborda. E essa água vai embora. Agora, o inglês, ele é um copo vazio. Tá? É um espaço que não foi completado ainda. A gente tem que iniciar esse espaço através de inglês e não de português. Tá? Como é que eu vou colocar inglês aqui dentro se está cheio? Eu tenho que criar um espaço novo. Para criar um espaço novo, ele tem que ser ele a partir dele mesmo, sem tradução, sem memorização. Por quê? Eu vou traduzir. É emocional? Sim, é emocional traduzir. Eu vou lá no meu português, traduzo para o português, aí devolvo para o meu emocional do inglês, que eu acho que é, e devolvo para o mundo. Cada traduçãozinha de 4 ou 5 palavras leva quase 1 segundo, o que faz com que vocês não consigam assistir um filme, ouvir uma reportagem ou qualquer coisa nesse sentido, tranquilamente. Parece que sempre falam muito rápido, não é? É assim que funciona, porque a tradução, ela limita o teu tempo de raciocínio. Se você fizer o inglês direto no inglês, como eu tinha proposto antes, a gente vai ter aquele momento do pé na embreagem, né? Vai ser difícil no começo, mas vai ser fácil no final. Por quê? Porque a tua aceitação ao estresse é muito maior. Tá? Ela vai diminuindo o teu bloqueio, vai aumentando a tua capacidade e vai ampliando a tua habilidade de usar aquele novo conhecimento. Então a gente começa com o inglês aos pouquinhos e daqui a pouco você acha que está com o copo cheio. Beleza, para ti está bom, para nós está ótimo. Tá? O que for importante para o aluno, tá bom, professor. Ele não precisa ensinar todas as terminologias do inglês ou ter todo o conhecimento na cabeça dele. Eu, por exemplo, não sei falar sobre física quântica, sobre engenharia elétrica, sobre um monte de outras coisas que eu nunca estudei, nunca tive interesse. Tá? Mas a gente tem uma noçãozinha bem superficial e isso faz com que a gente consiga participar de vários contextos sem ficar muito perdido, né? Tanto no português quanto no inglês. Tá? Vou dar um exemplo bem simples assim, ó. Tradução. Vamos lá, vamos encostar o português no inglês. Todo mundo que já estudou inglês sabe como é que se diz porta em inglês, né? Deve saber, né? Door. Tá? Aí, sabe por que todo mundo sabe? Porque está no material didático. Qualquer livro didático de inglês tem uma parte que diz porta. Tá? Mas aí, vamos lá. E maçaneta? E o marco da porta? E a dobradiça, ou corrediça, não sei, depende do modelo da porta, né? E o puxador, né? Se não tem uma maçaneta, tem que ter um puxador. Por que vocês não sabem isso? Porque não está no livro didático. Então, todo o processo parte do livro didático. No nosso caso, ao contrário. O livro didático é só um auxílio para todo o processo. Né? E é por isso que isso aqui é muito importante. Entender que a parte do professor é trabalhar o emocional do aluno de forma dosada para que ele crie o seu espaço novo e não conecte, não jogue em vão um conhecimento novo num lugar que não tem mais espaço. Tá? Então, terminamos o nosso curso, o aluno tem um copo cheio para ele. Claro que esse copo vai crescendo à medida do período. Tá? Então, basicamente é assim que o nosso cérebro funciona. Tá certo? Vocês podem até buscar essa informação
Vocês vão descobrir que na internet tem bastante coisa sobre isso aqui. É por isso que eu trabalho com neurolinguística aplicada. Tá? Nada aqui é feito sem um porquê. Tá? E o professor mesmo, dentro da sala de aula, ele tem alguns processos que ele tem que seguir. Se ele for dar aula presencial, como a posição dele com relação aos alunos, do quadro de aula, o que ele tem que fazer para trabalhar as 3 memórias do aluno, que são visual, auditiva e sinestésica. Acho que conhece, ou com C. Acho que é assim. Bom, como é que você faz para trabalhar essas 3 memórias? O visual é através de escrita em movimento. Vocês viram que eu trabalho bastante com as mãos. Isso faz parte do processo, eu trabalhei, eu estudei para isso. Tá? O auditivo, tudo que você passar para o teu aluno, ele tem que ler para trabalhar a própria audição e você tem que ajudar ele com isso. E a sinestesia, parte dos processos onde você inclui movimentos, tá, no contexto. Por exemplo, preposições bem básicas, né? Aquelas que todo mundo tem problema, que é normal, né? In, on e at. I have an appointment at midday. At. Já cria um processo de definição de hora com a preposição at. The marker is on my hand. On. Mais um diferencial. Então você tem que in the pocket. In. E aí você cria esses processos sinestésicos para fazer com que a pessoa tenha mais memória e demore muito tempo para esquecer qualquer coisa. Tá? Então são 3 processos que fazem parte do contexto do curso, né, e que vão ser trabalhados aula a aula, cada aula um pouquinho mais, para que, como professor, você possa dar as aulas com extrema qualidade e tenha um resultado superior a qualquer outro tipo de curso. Tá certo? Eu acredito que seja tudo isso que vai fazer a diferença, além do desenvolvimento pessoal que você vai ter e também do diferencial de mercado com relação a qualquer outro processo conhecidos por mim até o momento, tá? E que você vai poder conferir e passar para os seus alunos aí com tranquilidade. Tá? Espero que tenham gostado aí da nossa apresentação. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. A gente vai ficar no aguardo de vocês. Um grande abraço e bem-vindos ao Top